Olá pessoal, este é o terceiro módulo da quarta aula de análise de investimentos. Neste módulo vamos tratar de sistemas de amortização. Quando tomamos um empréstimo, o valor tomado, ou principal, deve ser restituído acrescido da remuneração, que são os juros. A devolução deste valor pode ser feita de diversas formas, através de diferentes sistemas de amortização. Nós vamos estudar neste módulo os principais sistemas. O sistema de amortização deve ser conhecido para que possamos responder as seguintes perguntas. Qual o estado da dívida? Quanto que já foi amortizado? Ou seja, quanto eu ainda devo do principal que eu tomei emprestado? O primeiro sistema que vamos estudar é o sistema francês, ou sistema Price, que é um sistema de prestação constante. É muito utilizado nas compras a prazo de bens de consumo. Neste sistema, então, as prestações são constantes e correspondem a uma série uniforme A. Quando uma dívida é saldada em prestações, o devedor tem que restituir o principal mais os juros. E todas as prestações são compostas de uma parcela de juros mais a parcela de amortização. Definindo a amortização, é a parcela da prestação que é descontada do principal, ou da dívida. Vamos a um rápido exemplo. Uma pessoa consegue um empréstimo de 100 mil unidades monetárias, a ser pago em 20 prestações iguais e semestrais, a uma taxa de juros efetiva de 50% ao ano. Então, vamos calcular qual a taxa semestral, qual o valor das prestações, qual a parcela da primeira prestação, que é a amortização, e qual é relativa aos juros. Começando então pela taxa semestral, pois observamos que as prestações são semestrais e a taxa de juros efetiva foi dada em base anual. Para isso, basta utilizarmos a equação de conversão entre taxas efetivas. No caso, basta substituirmos a taxa anual dada de 50%, ou 0,5, elevado a 1 sobre o número de vezes que é capitalizado no ano. Como é semestral, 2 períodos. Dessa forma, temos uma taxa semestral de 22,5%. Para calcularmos o valor das prestações, estamos procurando uma série uniforme. Desta forma, o valor das minhas prestações é igual ao principal, calculado em uma série A, ou seja, A dado P, com 22,5% de juros durante 20 períodos, que são 20 semestres. Realizando esse cálculo, utilizando a equação de A dado P, dada na aula anterior, temos um valor de 22.895,39 unidades monetárias. Por fim, podemos calcular qual parte desta primeira prestação vai amortizar do principal e qual é referente aos juros. Primeiro, vamos calcular os juros. O valor dos juros a ser pago é igual ao principal vezes a taxa de juros. Lembrando que o principal é de 100 mil e a taxa de juros semestral é de 22,5%, teremos 100 mil vezes 0,225, o que vai nos dar 22.500. Desta forma, na primeira prestação, 22.500 são referentes aos juros. Lembrando que a prestação é o valor amortizado mais os juros. Já temos o valor da prestação, que é 22.895,39, menos os 22.500. Desta forma, na primeira prestação, amortizamos dos 100 mil que devemos apenas 395,39. Esse valor é muito baixo devido ao fato de termos uma taxa de juros muito alta. Essa tabela é um exemplo de uma dívida de 100 mil reais a ser paga em 12 prestações iguais, ou seja, através do sistema Price. Observe que temos, para cada período, o valor referente às prestações, que, como dito, são constantes, que são compostas por amortização mais os juros, que compõem a prestação. Além disso, numa dívida real, são incluídos seguros
e taxa de administração. Nesse caso, valores fixos por período. Neste gráfico, mostramos uma evolução da amortização e dos juros ao longo do tempo. Se lembrarmos do exercício que acabamos de fazer, no início a amortização é muito pequena, sendo grande parte da nossa prestação pagamento de juros. No decorrer da evolução dos pagamentos, temos a redução desse valor de juros, restando ao final grande parte de amortização. Outro sistema bastante utilizado é o SAC, o Sistema de Amortização Constante. Este sistema foi popularizado pelo Sistema Financeiro da Habitação, portanto adotado nos financiamentos de compra da casa própria, mas utilizado em financiamentos de longo prazo. Como as amortizações são constantes, seu valor é obtido dividindo o principal P pelo número de prestações N. Ou seja, dado que a prestação é amortização mais juros, a primeira parcela é dado pelo principal dividido pelo número de parcelas a serem pagas, que representa a nossa amortização, mais o principal vezes os juros, pois neste primeiro instante ainda devemos todo o valor tomado emprestado. A segunda prestação já passa a ser menor, pois a dívida diminui e com isso os juros tendem a diminuir. Para calcularmos a segunda prestação, continuamos até a amortização constante mais os juros. Neste caso, os juros incidem sobre o principal menos a parcela que já foi amortizada. Para calcularmos o saldo devedor, então, observamos que o mesmo diminui linearmente e é obtido subtraindo do principal o valor da amortização vezes o número de prestações já pagas até o momento. Nessa tabela temos um exemplo do sistema SAC. Mais uma vez, uma dívida de R$100 mil, pagas em 10 parcelas pelo SAC. Observe que a amortização é constante, como são 10 parcelas. Temos 10 parcelas de amortização de 10 mil. A cada uma dessas parcelas somamos os juros, que são obtidos pela multiplicação da taxa de juros pelo saldo devedor. Ainda acrescentamos as taxas de administração e os seguros referentes. Neste gráfico, observamos a evolução do sistema SAC, onde a amortização permanece constante todo o tempo e os juros vão reduzindo no decorrer da redução do saldo devedor. Uma prática comum é a concessão de um período de carência no investimento. A carência é o período no qual o tomador só paga os juros, onde o principal, então, permanece constante. Em alguns casos, pode ocorrer a capitalização dos juros durante a carência. As formas de pagamento são infinitos. O que estudamos aqui são os sistemas mais comuns. Outro exemplo é o sistema americano, onde paga-se apenas os juros e o principal é devolvido ao final do empréstimo, também conhecido como sistema de juros constantes. Nessa tabela, podemos observar a evolução neste sistema, onde no período zero temos a nossa dívida total, principal. Essa dívida, ou seja, o saldo devedor, permanece fixo durante todo o período, pois a cada período pagamos os juros referentes àquele mês. Assim sendo, a dívida não aumenta, pois os juros não são capitalizados, e ao final pagamos a amortização, que é todo o principal, mais os juros desse último período. Um outro sistema possível é o sistema de pagamento único. Neste caso, bem mais simples, ele é muito utilizado para financiamentos industriais de capital de giro. O tomador simplesmente paga os juros e amortiza o principal, tudo junto no final do empréstimo. Temos também como exemplo os juros antecipados. Sistema esse apresentado no módulo 2 dessa aula, onde os juros são cobrados antecipadamente e o principal é devolvido ao final do empréstimo. Nesse caso, precisamos prestar atenção, pois a taxa efetiva não corresponde à taxa nominal. Deixamos aqui um exemplo para ser resolvido baseado como feito no módulo 2, onde o empréstimo com prazo de 2 meses, com 10% de juros cobrados de forma antecipada,
com a amortização sendo realizada no final do segundo mês, sendo o principal tomado no valor de 100 mil unidades monetárias. Qual é a taxa de juros efetivamente cobrada nessa transação? Aqui temos um fluxo de caixa que representa essa transação, ou seja, 10% cobrado antecipadamente, levamos 90 mil reais e devolvemos 2 meses após um valor de 100 mil reais. Fica então como exercício descobrir qual a taxa efetivamente cobrada. Assim terminamos o módulo 3. Ressaltamos a bibliografia utilizada e os créditos das imagens e figuras utilizadas ao longo da aula. Até a próxima aula.